Senhoras e senhores, eu sou Denis Antunes e aqui estamos para mais um episódio do meu, do seu e do nosso Cisola Podcast. Hoje eu estou de camisa, olha só, para receber ele, jornalista sério, de economia. Imagino que ele tenha também grandes economias dentro de sua vida privada. Eu converso hoje com um jornalista econômico, André. André, como é que eu pronuncio o teu sobrenome? Jancaves, que não é simples, não é tão difícil, não. As pessoas ficam com medo, mas pode ser Jank também, para quem não me conhece. Você já me conhece faz tempo, me chama como você quiser, Denis. Ótimo! Jank, André Jankowski, André Janviski, André... O que é isso, André? É ucraniano, polonês, norueguês, sueco? Polonês, cara, mas agora já estou vendo que minha família está começando a ter uma crise existencial, que a gente começa a ver documentos que podem ser que é lituano e meu nome está errado, deveria ser Jankauskas. Mas aí já Ah, foi. mas aí já está escrito, né? Não tem como mudar. Não tem como, é Jankaves mesmo. Ótimo. André, meu irmão, muito obrigado, bicho, pela disponibilidade aí nessa agenda pandêmica, por você ter aceitado. Aliás, André não teve escolha, aliás, escrevo para André desde 1985, aí chegou um momento que ele falou, cara, eu preciso ir lá, né? Porque esse cara não vai parar de me mandar mensagens. André, obrigado, viu, meu irmão? Uma puta honra receber você aqui. Eu que te acompanho e te sigo, não persigo, eu sigo você, e é uma puta alegria quando eu bato lá e vejo tua carinha. Então, quero te agradecer por você estar aqui para jogar essa bola bonito com nós. Imagina, cara, sempre um prazer falar com você. Sempre, todos os encontros que a gente teve são bons, então bora lá. André, da onde que surgiu, meu irmão, essa tua necessidade, vontade, gosto, prazer, seja lá o que foi isso, por esta bagaça chamada economia? Cara, aconteceu muito, muito do nada. Na verdade, não foi uma escolha, foi uma necessidade e eu acabei abraçando, né? Para quem não sabe, gente, Denis e eu estudamos na mesma faculdade. Denis é Sim, jornalista sim. também. Já que ele fala que vai me expor, também vou expor ele. E aí queria sempre seguir nessa área de redação, né? Seguir na área de jornalismo, mas pensando mesmo uma redação de enfim, um grande veículo, seja jornal, revista, agora TV, mas aconteceu que um dia eu estava desempregado, estava no final, de ter me formado na faculdade, estava desempregado, e aí surgiu uma oportunidade de fazer um freela na revista Exame, de fazer tabelas, ligar para órgãos públicos e organizar uma tabela com as obras de infraestrutura do país. Tá, Então, ligava para órgão de Secretaria de Obras desde São Paulo até o Acre, até interior de Rondônia, enfim, para entender e atualizar tá. todas essas obras. E aí, cara, foi uma coisa levando a outra. Cheguei lá, era fazer esse tipo de coisa, mas falei, essa aqui é a minha oportunidade de começar a trabalhar numa redação. E comecei a fazer isso de fato. Comecei lá a entregar mais do que pediam para mim, Sim, né? E isso aí tudo um isso na revista editor, Exame, na a revista, publicação, na publicação impressa, é isso? isso, era um especial que eles faziam de Tá. infraestrutura. Tive gosto de falar o nome dele, que acho que é uma das pessoas mais importantes da minha carreira, que chama Ernesto Yoshida, melhor editor que eu tive até hoje. E a gente se deu bem, a gente de uma maneira, ele de um jeito japonês, tudo sério, eu um jeito meio desbocado às vezes, mas a gente se deu muito bem, e ele gostando do meu trabalho, começou a me pedir mais coisas. Aí comecei a tentar entender a economia, né? Porque a gente sempre acha que economia é uma coisa muito difícil e não é. E aí, enfim, entender mercado de ações, entender por que é importante cobrir uma empresa, entender política econômica, né, macroeconomia no geral, Sim. e comecei ali a trabalhar com ele, mas muito focado em infraestrutura, até que chegou um momento que ele passou para mim ali mandou perguntando, ninguém entrou em contato com você no site de economia? Aí eu falei, não. Deu 2 semanas, me chamaram para uma entrevista na Isto é Dinheiro, isso em 2013, e ali comecei a ser, de fato, ali um repórter mesmo, né? Então, cobrindo desde mercado de ações, empresas, Sim. fazia muita matéria, eu trazia uma proximidade, né? Então, coisas que eu achava que seriam interessantes falar em economia, então, fiz matéria sobre, na época, em 2013, final de 2013, começo de 2014, sobre os rolezinhos, não sei se você lembra, daqueles rolezinhos de Rolezinhos, sim. jovens de periferia Sim, que iam que no iam para. shopping, fazia. Lembro, opa. E aí eu comecei a estar com isso. Você tem um impacto econômico também.
Enfim, comecei a correr atrás e vi que daria para fazer uma matéria. E que as marcas, muitas delas que eles gostavam de ostentar, né? Então era o tênis de Milão, até na época, algumas dessas marcas não só não gostavam, como até mesmo discriminavam, não tinham Sim, interesse em se total. conectar com isso. E, cara, essa foi acho que a matéria que começou, que me deu um certo, digamos, destaque e respeito até na redação que eu trabalhava, né? Porque eu Sim. comecei a pegar temas que eram do meu dia a dia, eu sou também da periferia de São Paulo, na zona periférica, ali na Penha, então eram coisas que faziam parte ali da minha vida também, sempre estudei escola pública, então trazer esses temas que eram da minha realidade para a economia. E aí, a partir disso, também isso facilitou, inclusive, o meu entendimento sobre o assunto, né? Então, por Claro. que é importante cobrir empresa? Qual que é o impacto econômico de um rolezinho? Sim. Por que Mas isso é espera aí, importante? André. Você está dizendo muita coisa incrível aí. Espera aí que vamos recortar isso. A ideia da pauta foi tua? Você que, Foi pô, minha. vou falar sobre esse negócio aqui. Foi minha, via tudo isso acontecendo, eu falei, caramba, e eles movimentam dinheiro, pô, um tênis de R$ 1.000, ainda mais para um jovem de periferia, não é um Claro. tênis que você vai lá e vai comprar R$ 1.000. Isso em Sim. 2013, 2014, quando R$ 1.000 era mais R$ 1.000 ainda. Sim. Então eles dividiam, você tinha ali todo o envolvimento das shoppings, por exemplo, Shopping Itaquera, ele Sim. era uma loja, que tinha uma loja, agora não lembro qual que é a rede que vendia esses tênis, que o maior faturamento vinha da loja de Itaquera, e eles tinham loja em Higienópolis, eles tinham loja em grandes Olha que shoppings maluquice. E mais ainda assim eles voltados. não querem falar sobre isso, né? Não, e nesse caso eles queriam falar, mas tiveram outras marcas que você perguntavam e eles falam, principalmente relacionado a bebidas. Uns usavam um argumento mais politicamente correto, que eles não gostavam de ser vinculados porque isso, de alguma maneira, trazia ali uma questão de consumo irresponsável da bebida. Se Tá. for ver, tem a sua certa razão. Mas tiveram outros que falaram assim, não queremos comentar e a gente não aprova a utilização da marca nesse tipo de evento. Sim. Então você começa também a perceber. E aí foi bem na época, a classe média já estava, a classe C já estava bastante em ascensão, né? Inclusive começou a ter uma derrocada ali da economia que acabou impactando a classe C, mas que as próprias marcas não sabiam entender, não conseguiam interagir mesmo com esse Sim. cliente. É um cliente que consome, é um cliente que Claro. ele consome, ele gosta e principalmente ele ostenta. Sim, Então, ele para ele ostentar propaga, a ele marca, ele não teve dissemina, menor. ele vende mais do que qualquer vendedor da marca ali. É Então óbvio. é uma coisa assim, é um tênis, eu lembro que era um tênis da Mizuno até na época, que era mais de R$ 1.000, é um tênis de corrida, mas virou uma moda que o pessoal lá que é para rolezinho, que é para funk, eles queriam ter esse tênis da Mizuno. Claro. Então, e aí foi um começo de transformação. Agora, quando a gente vê essas marcas preocupadas aí, tem até uma siglinha aí que é o ESG, que é a tradução para ambiental, social e governança, que é uma empresa que tem aí mais, digamos, um cuidado com essa parte ali, sabe do seu impacto social, sabe como que isso é importante até mesmo para o futuro, Sim. tanto Como é que é essa delas sigla quanto aí, da André? empresa. Repete para mim essa E, sigla e o que ela significa. ESG. Ela é uma Tá? sigla, a sigla em inglês para Environment, Social e Governance. Mas aí Tá. traduzindo é ambiental, social e governança corporativa. Então, isso é uma coisa que já está hoje cada vez mais em alta. Na verdade, nem é mais uma moda, já é uma necessidade. Por exemplo, várias empresas, vários fundos de investimento só investem em empresas que são socialmente responsáveis, ambientalmente responsáveis, mas naquela época ninguém falava disso, né? Claro. Então, foi meio que um choque de realidade para mim, porque eu entendia que, até mesmo do lugar que eu tinha saído, como aquelas marcas não estavam ali querendo se conectar Sim, com os sim. próprios consumidores. Então, agora, ali, quando a gente vê a diversidade uma propaganda, colocando preto, colocando gays, trans, naquela Sim. época era muito menor, né? A gente está falando de Sim. 8 anos atrás, parece que foi ontem, mas são 8 anos atrás. Sim, sim. Então, quando você vê isso, naquela época era uma coisa que estava começando e muitas marcas queriam só continuar com o homem branco, a mulher Claro. branca, André, da elite, né? isso é muito interessante, bicho. Primeiro, espera aí que você falou aí, talvez a coisa mais importante desta bagaça, André. Você é de onde, senhor André? Daqui de São Paulo? Repete para nós. Eu sou da Penha, ali da região pertinho do Cangaíba, na zona leste de São Paulo. Hoje moro em Santa Cecília, mas é cara, um dos maiores. Gourmetizou, o senhor gourmetizou, senhor André. O Na senhor. verdade, eu estou em Campos Elíseos, eu sou na periferia de Santa Cecília. Tá. Você está se defendendo. Bom, já podemos terminar Mas a entrevista, porque você só está aqui, André. Você só está aqui.
Na real mesmo, porque você é um cidadão penhense. Porque Cangaíba é Penha, Cangaíba é Penha. Eu também sou da Então, Penha, a gente se encontrou algumas vezes no metrô, na linha vermelha, na famosa linha vermelha. Estação Mas Vila Matilde. agora o senhor está na Santa Cecília. Que decepção, André. Que Cara, decepção. Não vem falar que você a tem questão. samambaia na sala e o teu chão ele é de taco de madeira Não é. Nesse caso, não tem uma samambaia, mas uma coisa que eu criei como hábito aqui é bicicleta. Eu não tenho carro, não quero ter. Sim, E, por exemplo, vou ao trabalho de bicicleta, faço minhas coisas de bicicleta, gosto de morar aqui pela facilidade de eu ir dar claro. 2 quarteirões eu estou no supermercado. E aí dá um Sim. quarteirão eu estou no metrô. Aí, inclusive, a gente se encontrava indo a caminho de pegar a lotação para voltar para casa, né? Então Sim, não tinha mas só quero te atravessar a dizer, linha vermelha, sim, mas a lotação. verdade. Mas quero te dizer, senhor André, que a Penha tem mercado, tá bom? Dá para andar de Ah, bicicleta também, tá não, não bom? tô falando nada disso. Eu não tô falando nada disso. A questão é, aqui eu consigo resolver minha vida muito mais fácil que eu consegui Pode. resolver na Penha. Tô É só enchendo teu isso, gente. saco. Eu Aliás, eu continuo orgulhando da também Penha. eu sou apaixonado por plantas, pelo amor de Deus, nada contra samambaias, pelo contrário. André, tem Deixa eu uma coisa destaco também que você interessante tem bem aí. cara de Santa Cecília. Eu acho que eu tenho mais cara de Santa Cecília que você, né? Exatamente. André, você está dizendo algo legal, bicho, porque é o seguinte: tem uma coisa. Primeiro, eu tenho várias dúvidas, André, mas você trouxe algo aí, um recorte legal. Na economia, tem uma grande diferença hoje, principalmente nesse mundo onde a imagem ela é absolutamente importante, né? Você trouxe aí uma questão de marca que é o que vende, né? O que de fato dá dinheiro para a marca, né? Ou seja, que a marca consegue usufruir daquilo, ter ali o teu material bruto, pô, né? Mas a imagem que ela quer associar, né? Ou seja, a Mizuno, na verdade, não sei se, né, se a Mizuno tinha um interesse em se associar ao rolezinho, não é nenhuma associação, é respeitar aquele indivíduo que está comprando sua marca, né? E você ter uma divulgação para outro tipo de público. Como é que você vê isso assim? Existem marcas hoje que ainda briga com a pessoa que consome Cara, o teu próprio produto, assim? hoje mudou bastante. Eu falei, essa siglinha aí que eu falei de ESG, é, é mais uma necessidade. As pessoas, as grandes marcas estão entendendo que elas têm que ter contato com a periferia também, que é um grande público consumidor, mais do que vamos cuidar deles. Um grande público consumidor, é um público que pode ascender. A gente sabia que antigamente você tinha menos chances de ascender na sua carreira, né? Se você fosse de periferia e tudo mais. Por exemplo, tenho meus pais que nem formados na universidade Uhum, são. Se você for pegar ali, é a realidade. Vários amigos meus ali da Penha é que uhum. muitos deles eram simplesmente foram os primeiros a ter ensino superior na família deles. Sim, Então, era meus uma pais também coisa. não têm, André. Assim como os teus, meus pais também não têm ensino superior. Então, e aí você começa, como você não tem o ensino superior, na teoria você ascende menos, né? Você tem Uhum. menos acesso a cargos relevantes. Obviamente, você pode ter sucesso morando na periferia sem ensino superior, não estou falando nada disso. Mas aquela carreira de entrar numa empresa, de crescer e tudo mais, virou uma realidade também para muitas dessas pessoas. E que elas podem ascender de vida. Então, isso também começou a ser visto pelas marcas, falando assim, cara, a gente está perdendo um público e a gente tem que também se conectar com eles, a gente tem que se comunicar com eles. Mas também pegando principalmente é o público consumidor, é a maior parte do Brasil. A maior parte do Brasil é pobre. A maior parte do Brasil não é porque é pobre que ela quer se vestir mal, que ela quer comer mal, que ela quer fazer nada de. E ela gosta das marcas. Elas muitas vezes têm até um contato mais forte com as marcas do que Total, mesmo a elite. Então, total. esse caso do rolezinho é um exemplo. Esse tênis da Mizuno, ele era cobiçado, ele era um sonho de consumo. Enquanto para quem é uma classe alta e uma elite, é mais um tênis que vai Sim, ficar ali. Ali sim, era praticamente, eu lembro de amigos meus que tinham chuteiras da Nike, que era uma economia para comprar, e não queriam jogar bola com ela. Era uma sim, chuteira que eles queriam sair. claro. Então, era uma questão de status. Então, isso foi começando a mudar. E aí as empresas também começaram a entender que antes elas tinham receio de quando elas fossem conectadas com esse público um pouco mais, digamos assim, menos favorecido, Claro, para a de gente perder colocar a valor no palavra menos, mercado? que não, isso vai impactar, a gente vai vender menos para elite, a gente quer ser uma marca
Alguns falavam, não, quer ser uma marca para todos, não, queria ser uma marca para elite. Eles Claro. queriam ver celebridades usando, eles queriam ver Sim, pessoas, influenciadores, sim, artistas. Eles não querem ver ali um pobre usando, vamos claro. falar dessa maneira, um pobre preto usando. Naquela época, não. E Sim, aí você também começa a ter uma outra mudança da cultura popular começar a virar cultura de massa, cultura de todo mundo. Então, exato. funk, por exemplo, você crescer, você tem ali o funk ostentação, que criou Sim, também um pouco desse movimento dos rolezinhos, ele saiu da periferia e foi para claro. baladas aí Óbvio. da Zona Não, Sul de hoje São Paulo. a favela venceu literalmente, né, André? Hoje o que a gente consome na internet, por exemplo, até essas histórias do podcast, os caras os números do funk são coisas impressionantes, né? Se a marca hoje que já fizer continuar fazendo essa desassociação, é uma ignorância, né? Sim, Sobretudo capital, né? O Condzilla, ele é um exemplo Perfeito. que ele produz clipes de funk muito Sim, bem produzidos, sim, com marcas tudo. E antes as marcas não queriam se vincular e agora elas procuram o Condzilla. O claro. cara é Netflix, um né? dos maiores produtores. Netflix. Então, olha isso, olha como Sim, mudou. E mudou sim, em 8 anos. Antes, até porque a gente já tem essa mudança há alguns anos, porque o funk começou a ser a música da elite também. É a música da sim, diversão, não era uma música à margem, não era mais uma música marginal. Então você teve essa transformação. sim. Então as marcas tiveram que se conectar para o bem ou para o mal. Verdade. Viva a Penha, chupa Santa Cecília. André, por que que na economia os caras têm a necessidade de falar um português que não é nada inclusivo? Vocês não querem que ninguém entenda o que vocês estão falando? Por que que o cara Cara, abre a porra do caderno de economia e não entende um cacete do que aqueles caras estão falando? Por que essa necessidade cara, dessa na minha linguagem que, repito, não é inclusiva? Não, eu concordo completamente com você. Eu lembro que meu primeiro estágio na época da faculdade foi para fazer clipping, né? Então, para quem não sabe o que é clipping, é você basicamente ler jornais e ver se a empresa que você trabalhava vai sair para você dar Ctrl+C, Ctrl+V e mandar para o e-mail de todo mundo ali da empresa. Perfeito. E eu lembro que eu pegava o valor econômico para ler. Eu não entendia nada. Zero, 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 zero. É, e aí, obviamente, depois, quando eu fui trabalhando na área, eu comecei a entender mais. Mas é até uma meta minha, agora, por exemplo, eu estou na televisão, realmente traduzir a economia, porque não tem o sentido. Hoje, a economia ela está cada vez mais, assim, quando eu falo economia, é um assunto importante desde sempre, só que por Sim, não se traduzir, as pessoas acabavam achando que era difícil, que é número e nada, e passar que tudo é economia. Rolezinho é economia. Esse é claro, um exemplo. Então, mas é tudo tem óbvio. um impacto econômico. Uma ação sua tem impacto econômico. Um freela que você faz tem impacto econômico. Para a gente parar de sair da palavra freela, um bico tem Sim, um impacto econômico. Tudo tem. E aí você começa a entender. E aí, por exemplo, até a minha missão como jornalista econômico é trazer essas informações e explicar para as pessoas. Quando eu faço, por exemplo, entradas na TV, eu uso alguns termos sim, mas eu uso alguns termos e explico esses termos. Então, por exemplo, quando eu falo de commodities, as pessoas sim. não sabem o que é commodity, O que mas eu que é, falo, André? Explica então, aí as num commodities. parágrafo. O que são commodities? Commodities são Isso. matérias-primas. Então, matéria-prima, petróleo, minério de ferro, soja, tudo isso é commodity. Mas eu faço questão de falar commodity, que é uma matéria-prima, que é, Uhum. por exemplo, soja, petróleo e minério de ferro. Porque as pessoas também, elas têm que ter esse conhecimento. Não adianta só você falar, não, porque a matéria-prima. Não, você tem que falar esse termo para a pessoa também, quando ela tiver um contato com um livro mais técnico, com um termo mais técnico, com uma pessoa que fala de maneira mais técnica, ela tem que entender também. Então, eu acho que é juntar esses dois mundos, o mundo técnico e o mundo mais de fácil compreensão, para as pessoas conseguirem entender um ou outro. Obviamente que eu sempre produzo uma coisa que eu tive um chefe meu, que ele me deu acho que uma das melhores dicas que eu tive em toda a minha carreira, que é você ter que escrever como se fosse uma criança de 8 anos entender. Não Claro. importa se é economia. Então, é isso. Então, quando eu tenho que falar de uma empresa, eu vou lá, faço uma contextualização, eu faço um nariz de cera, né, que no jargão jornalista é você pegar e fazer, por exemplo,
uma entrada, né, uma introdução à sua matéria, com Uhum. uma historinha, porque eu acho que esse tipo de coisa aproxima a pessoa. Então, quando você vai falar de empreendedorismo, por exemplo, você tem que trazer uma história, não adianta só trazer números, porque senão isso não aproxima a pessoa. Por isso que eu acho que o jornalista ele acabou perdendo, às vezes, até um pouco do espaço para influenciadores que fazem isso, então trazem muito mais exemplos, Total. mas, ao mesmo tempo, eu também faço uma crítica, muitas vezes você tem que ter uma parte técnica, você tem Sim, que mostrar, você tem que, não é só a história que conta alguma coisa, você tem que sim, juntar os dois, que aí todo mundo sai ganhando, você fica uma coisa mais rica. Não sim. adianta só você contar uma história de sucesso se você não mostra que essa história de sucesso foi causada por um movimento econômico que aconteceu no ano tal, que ali era um momento de boom das commodities, né? Então teve uma alta de commodities, que ali você tinha ali um contexto que ajudava aquele tipo de negócio. Porque se senão você só conta uma parte da história, não é que ela fica mentirosa, mas ela fica Claro, sem capenga. chão, sem estrutura. Então os dados, o que eu aprendi, principalmente em economia, os dados eles ajudam a fortalecer a matéria. Como você falou, Uhum. é a estrutura. Você Sim, pegar ali, ó, e subir os alicerces para depois você colocando tudo certinho, tijolo por tijolo, telha e tudo mais. Ali que vai segurar a sua reportagem, ali que vai segurar o seu argumento, ali sim. que vai segurar tudo isso. Então, é dessa maneira que você tem que fazer. É você utilizar os dados e contando uma história. Juntando os dois, eu acho que dá a mistura perfeita. Ótimo. Muito bom. André, você falou sobre essa lacuna, né, que ficou, que hoje o mundo digital, a internet, ela preenche e preencheu, né, e eu acho que vai continuar preenchendo essa, esse lugar, esse espaço de uma maneira curiosa, né? Hoje, André, eu acho que, não sei, não trago dados, mas é o que ele vende. O Brasil tem o maior canal ligado a finanças e economia do mundo, que é o canal de um influencer, do Thiago Nigro, né? E eu vejo assim, o que mais dá dinheiro na internet é dinheiro, você vender dinheiro, né? Você faz essa promessa. Como é que você vê isso assim? Como é que você vê esses caras todos trabalhando com isso? Você vê que é um nicho de fato assim que vai permanecer durante muito tempo, que o marketing digital juntou com essa falta que o povo tem de uma informação ou da facilidade que esse cara vê numa possibilidade de renda passiva, ativa, seja lá qual renda for. Como é que você enxerga esses caras que fazem fortunas na internet falando sobre vida financeira, economia, micro, macro e o cacete todo? Cara, eu acho que é uma tendência que vai continuar, mas primeiro eu vou primeiro falar de influenciadores. Eu acho que tem influenciadores bons e influenciadores ruins. A gente tem vários até exemplos que isso já está sendo inclusive investigado de influenciadores que utilizam, por exemplo, dos seus seguidores. Então, eu sou um influenciador que fala de ações, por exemplo. Ah, gente, a ação de tal empresa é uma boa para comprar. Aí você tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, todo mundo vai comprar aquela ação. Que seja 10% vai comprar aquela ação. Muita gente vai comprar. Essa ação sobe. Aí você faz o quê? Você vende aquela ação, o Claro, preço subiu. E aí claro. você simplesmente deixa. Então existem pessoas que André, fazem uma isso. pergunta, Tem, e isso pode? Uhum. Isso, Então, não, né? isso está sendo investigado, inclusive, já pela Comissão de Valores Mobiliários, né, que é a Tá. CVM, que é como se fosse a polícia ali da Bolsa de Valores, e isso não pode. Então, tem gente que já está fazendo isso e ela está em cima disso. No caso desses maiores, né, você tem ali uma questão de educação financeira, que eu acho que é super positivo, no sentido de que eu acho que a educação financeira tem que estar na escola. Educação Uhum. financeira, você saber como cuidar do seu dinheiro, por que pegar crédito do cheque especial não é bom, por que você tem que tomar cuidado com o seu cartão de crédito, por que você tem que fazer uma reserva de emergência. Isso, para mim, é conteúdo de escola. Não sei se você teve, Denis, mas eu tive Nada. no ensino médio uma matéria chamada Organização de Empresas, que falava de Imagina, empresas. imagina. E assim, era uma escola técnica, né? Uma ET, Escola Técnica Estadual, Sim, que assim, aquela matéria não surgiu, não serviu de nada. Era muito melhor ter falado de dinheiro. A claro. gente tem que desmistificar essa questão que falar de dinheiro é ruim. Eu Sim. tenho que saber quanto o que fazer com o meu dinheiro. Eu tenho que pedir ajuda para um amigo que sabe, cara, me ajuda. Eu estou ferrado aqui, estou com dívida. Qual que é a melhor maneira de eu me salvar?
porque esse tipo de coisa que esses influenciadores estão fazendo é positivo. E às vezes até tem jornalista aí que fica meio chateado, né? Porque afinal eles têm muito mais espaço, muito mais seguidores, ganham muito mais dinheiro, né? Porque não, mas eles fazem um conteúdo muito fraco. Cara, mas a maioria da população, ela não tem nenhum tipo de conhecimento. Então você tem que Claro, começar do básico. Você claro. começar do básico. E aí você vai dando passo a passo. Então eu Perfeito. admiro eles, eu parabenizo. Não é o tipo de coisa que eu acho que eu faria, porque eu gosto muito da notícia do dia a dia, enfim, entender. Eu gosto de Não, estar você é um nesse meio. jornalista, André, outro lugar, né? Então, Outro lugar. então, assim, não é uma coisa, né? Tô que eu tento começar a usar minhas redes sociais, eu sempre desisto logo depois. Isso que você está fazendo de criar um podcast seu, eu acho um negócio sensacional e eu pensei já em fazer várias vezes alguma coisa relacionada, só que aquela questão, aí vem a vergonha, né? Aí vem a questão de Claro. ser julgado, enfim, Aí é melhor meter a boca nos outros mesmo, né? Que é o que a galera faz, né? Você usa a sua insegurança para criticar o trabalho do outro, né? Claro. Então, e criticar o trabalho do outro que está se expondo, que está querendo fazer alguma coisa, independentemente se está dando certo, se está dando Sim. errado, é uma tentativa e tem que continuar. E aí a gente vê sempre essa questão. Então, eu admiro essas pessoas e acho que a gente tem que ter mais esse conteúdo, porque o que está acontecendo, Denis? As pessoas estão tendo mais esse contato com o dinheiro. Essas pessoas estão tendo, como eu posso dizer assim, a gente está tendo muito mais investidor agora. Então, Claro. a gente tá chegando na Bolsa de Valores agora, passou recentemente 3 milhões de investidores pessoa física. Cara, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Sim. Então, assim, se a gente for pegar os dados, estou chutando aqui o valor exato, mas se eu não me engano, aqui são 55% da população que tem uma dívida. É um percentual alto. Mas se você pensar que 55% tem uma dívida, outros 55% da população, vamos arredondar ali, 100 milhões mesmo da população brasileira tem dívida, 110 milhões. Os outros 100 milhões não têm dívida, podem ter dinheiro guardado, eles têm que investir. Porque antes a gente tinha aqui um juro muito alto, né? Então, se a gente for lembrar de 2014, tinha uma taxa Selic, que é a taxa básica de juros, que ela é a referência para todas as outras taxas de juros, em 14,25%. O que isso significa? Que se eu colocasse meu dinheiro no Tesouro Direto, ou até mesmo na poupança, que tinha um rendimento maior, eu teria, sem tomar risco nenhum, um rendimento de 14% do meu dinheiro. Então, se eu colocasse R$ 1.000 ali, no final do ano eu vou ter 1.140 pelo menos. E aí, como a gente está agora no período de juros mais baixos, então o juro agora está 2,75, as pessoas estão tendo que buscar outras maneiras de conseguir rentabilizar o dinheiro, seja com Sim. ações, seja com outros tipos de renda fixa, enfim, tudo isso agora vai virar cada vez mais uma realidade. E quem concorde ou não, a pessoa ela tem o dinheiro dela, ela tem que investir em alguma coisa, senão ela perde dinheiro. Por que acontece? A inflação. A inflação, que a gente acha que é uma palavrinha, primeiro, ela impacta principalmente a população mais pobre, Tá. mas o que acontece? Se eu tenho um dinheiro, se eu tenho R$ 100 esse ano, R$ 100, a inflação desse ano vai acabar 6%. Eu coloco R$ 100 debaixo do colchão. Sabe qual vai ser o meu poder de compra no próximo ano? Eu tenho uma nota de R$ 100. Sabe qual vai ser? Quanto de. Eu, na verdade, fazer essa pergunta para você. Você tem R$ 100 e coloca debaixo do colchão. Quanto você vai ter no ano que vem? Não sei, tô chutando, sei lá, 73,50. Não. O que acontece? Você vai continuar tendo os mesmos R$ 100. Aquela nota continua valendo R$ 100. Mas como tudo aumenta de preço, então você tem esse efeito da inflação. A inflação é um aumento de preço na nossa vida. Então, tudo, do ônibus, da conta de luz, Sim. da conta de água, tudo acaba tendo ali o seu reajuste. Então, por exemplo, se a inflação média do Brasil vai ser 6%, você vai ter 6% a menos. Você vai ter R$ 94 em poder de compra. Apesar da nota de R$ 100 ser a mesma, você vai comprar menos coisa do que você comprava no ano passado. Então, é essa questão. As pessoas elas têm que investir, senão elas vão perder valor de dinheiro delas. Total. Todo mundo tem que fazer isso. E não é rico só que investe. Não Claro. deve ser só rico que investe. Tem que ser o pobre. Tem que ser a pessoa que tem um dinheirinho guardado ali. Ela tem que investir em algum lugar para pelo menos não perder dinheiro. Sim. André, depois que você passou a exercer essa função de jornalista econômico, bonito isso, né, André? Muito bonito isso. Abandonou a penha, mas a gente releva.
Essa classificação, ela te colocou na tua vida pessoal um peso? Ou seja, você se obrigou a lidar melhor com o teu dinheiro? Teve alguma influência a tua função profissional na tua vida, no teu CPF? Ou seja, depois que você passou a exercer essa função de jornalista econômico, como é que você encarou a tua grana, as tuas finanças, os Cara, teus investimentos? você começa a ter mais contato. Então, consequentemente, você tem mais conhecimento. Então, você tendo mais conhecimento, você começa, vou colocar esse dinheiro aqui em ações, tenho que guardar esse dinheiro. Então, eu já tive momentos da minha vida, né? Meus pais tiveram vários problemas financeiros, eu lembro que eles não tinham dinheiro guardado nem nada, então não passava. Então, isso também é uma coisa de família. É uma coisa assim que eu não quero passar por coisas que meus pais passaram. Claro. Então, já começa por aí essa questão financeira. Então, quero ter meu dinheiro guardado para não passar problemas. E aí, quando você começa a ter contato com isso, você fala assim, putz, eu vou colocar meu dinheiro nessa ação. Olha, tenho que fazer minha reserva de emergência. Então minha reserva de emergência eu tenho aqui, tem que ter pelo menos 6 meses guardados de dinheiro num tipo de investimento conservador, que eu não vou perder dinheiro, mas também não vou ganhar muito, porque eu posso, caso eu tenha um problema, eu consiga me salvar. Eu tive momentos na minha vida já profissional, cara, trabalhei numa empresa que me pagou salário por 3 meses. Então, quando você tem esse tipo de coisa, quando você tem esse tipo de educação financeira, que você vai atrás, ou que você faz um curso e tudo mais, você passa por esses perrengues de uma maneira mais tranquila. Sim. Então, por exemplo, se eu for demitido hoje, deixa eu bater na madeira. Vamos, pelo amor de Deus. Deus. Se eu for demitido hoje, eu consigo me segurar por uns 6, 7 meses tranquilo. Tá. Então, obviamente, não vai ser tranquilo porque eu estou tirando da minha reserva. Claro. Mas eu tenho ali para pagar minhas contas básicas, eu tenho esse período aqui, e isso vai me trazer uma tranquilidade para buscar outro emprego, buscar bicos, enfim. Sim, sim, sim. Isso que quando você tem um cuidado com o seu dinheiro, você tem um dinheiro guardado, é isso que te permite você tomar decisões de uma maneira mais tranquila. Então, assim, vamos imaginar que eu vou lá, perco meu emprego hoje, e aí chega uma empresa que eu não quero trabalhar, que eu acho a empresa antiética, que eu acho tudo, mas, cara, eu tô precisando de dinheiro. Eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho que pagar minha conta de celular. Sim. Eu vou falar o quê? Putz, vamos lá. Vou engolir aqui, vou trabalhar no lugar onde eu não quero. Então, isso é um problema. E quando você tem esse dinheiro guardado, você fala assim, putz, não, vou esperar uma melhor oportunidade. Sim. Então, você consegue, quando você tem uma educação financeira melhor, quando você tem ali um cuidado melhor com o seu dinheiro, você também toma decisões de maneira mais racional e menos emocional. Então, porque você não tem aquela pressão, Claro. aquele bafo no cangote, fala assim, cara, você tem que pagar suas contas. Claro. Cara, você tem que pagar. Então, é organização. E, obviamente, como que começa a organização financeira? É você gastando menos do que você ganha. Então, quando você gasta menos do que você ganha, você vai conseguindo guardar esse dinheiro. Aí depois você vai colocando meta. Mas o princípio de tudo é gaste menos do que você ganha. Perfeito. Hoje, André é um jornalista renomado de CNN, ganha 45 mil reais por mês. Oh, meu Deus. Manda lá para a direção da CNN para ver se eles me dão isso. André, aqui no nosso programa, aliás, para você que está nos assistindo, curte lá no YouTube, que isso é um bocado importante para nós. Bate lá o sininho, faça a tua inscrição. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, Deezer, Apple, Google, siga o Cisola Podcast. André, aqui no nosso programete, a gente possui alguns quadros, tá? E eu quero te oferecer o primeiro. Perguntas toscas para respostas sinceras. O que isso significa na prática, senhor André? O nosso ping-pong. Rápido. Aquele jogo que a gente não pode pensar, porque se pensar, fudeu. Então eu vou te colocar aqui em algumas situações, vou te provocar e você me diz, ó, de sopetão, responde todas elas para mim. Pode ser? Pode, claro. Dinheiro ou prosperidade, André? Dinheiro ou prosperidade? Prosperidade. Veja ou isto é? Veja. Música ou silêncio? Música. Falar mas ou... também gosto. Como é que é? Silêncio você também gosta? Eu gosto, mas eu prefiro música. Tá. Falar ou ouvir? Ouvir. Fazer ou já ter feito? Fazer. Você sempre tem que olhar para frente. Infância ou adolescência, senhor André? Cara, infância. Se a minha mãe se casasse com o ídolo dela, quem seria o meu pai? Não sei.
Juro que eu não sei. Não sei falar, Então cara. Não pesquise, faço ideia. jornalista. Então Vou até pesquise mandar isso uma aí. mensagem para ela agora. Pesquise isso aí. Pesquise isso. O que mais falta no mundo, André? Pessoas que querem ouvir e ajudar. A gente quer falar demais. Por isso que eu pego um pouco ali da sua outra pergunta. A gente só fala, a gente não ouve, a gente. Às vezes é bom simplesmente chegar para uma pessoa e falar assim: tá tudo bem? Quer desabafar? E Uhum, ouvir. Não apontar, ouvir. uhum. Fico puto quando? Com desdém e desmerecimento, seja por qualificação profissional, seja por dinheiro na conta, seja por cor da pele, tudo, seja por orientação sexual. Acho que a falta de respeito com e que até crime em algum desses casos que eu falei é isso que está atrasando a nosso desenvolvimento como sociedade. O que é Deus, André? Deus é a bondade que eu acho que todo mundo tem com o outro. Que é a questão de você querer ver a pessoa que está do seu lado bem e feliz. Eu não acredito em Deus, mas eu acredito que quando você faz coisas boas para os outros, coisas boas vão retornar para você, porque, cara, generosidade gera generosidade, bondade gera bondade, é isso. E a última? Quem é o André? Cara, uma pessoa que gosta muito do que faz e às vezes trabalha demais e está querendo rever isso também, porque a vida não pode ser só trabalho. Uma pessoa que também tem várias inseguranças, que não tem nenhum problema em admiti-las, mas também quer aprender a conviver com elas. Então, muitas vezes duvida mais de si mesmo do que acredita, mas consegue ali ir para frente mesmo que com medo. Ótima resposta. Quadro encerrado, senhor André. Pronto, nem doeu. Tá vendo? Viu? Tranquilo. André, que legal essa coisa da dúvida, né? Embora pareça óbvio, poucos são aqueles que de fato admitem, né? E num mundo tão chato onde a gente precisa necessariamente saber de tudo, né? Ter certeza de tudo. E a única certeza que a gente tem é a certeza da dúvida, né? Uhum. Tirando, claro, a da morte. André, lá na CNN, meu irmão, você aparece lá num quadro bonito, hein, André? Aliás, a CNN tem um quadro bonito. Fica o GC rolando aqui embaixo, aquelas luzes todas, porra. Agora me fala, como é que um sujeito inseguro como você e como eu, como é que a gente poderia? Como é que a gente faz quando bate a luz, o microfone, pum, espeta aqui, aquela luzinha do vermelho faz pum, aí o cara faz pum, aí você precisa falar o pum. Como é que você resolve isso? Como é que foi para Cara, você assim sair do impresso e ir para uma televisão, André? Ser famoso, dar autógrafo? Porra, como é que é isso? essa realidade você que tá falando tá bem longe disso. Mas, cara, eu vou contar a história como que foi a vez que eu entrei na televisão pela primeira vez. Eu tava à noite, né, eu trabalhava mais na parte da noite, chegou o vice-presidente, falou para mim, você vai entrar na TV porque o seu chefe, né, ele ficou doente, você vai entrar amanhã. Eu falei, oi? Eu tinha feito televisão, no máximo uns comentários para a Rede Vida, que eu fazer comentários de economia para minha avó, mas não numa rede que eu tinha que fazer comentários, análises e tudo mais. Mas espera aí, você já estava na CNN, é isso? Vice-presidente da Já CNN. estava, eu O já que você estava na fazia lá? Qual era o CNN. teu trampo na prática? O meu cargo até hoje é editor executivo do CNN Business, que é a parte de economia, mas é o site mesmo. Eu gravava Tá. vídeos, mas nada ao vivo, não era uma coisa assim, nada. Não tinha essa pressão. Aí E eu chegou lembro um até mano hoje. lá. E aí chegou, me falaram. Isso foi 2 meses de casa, nem isso, um mês e pouco. Ó, amanhã você vai estar lá, fio. É assim, foi assim. Era 10 horas da noite, mais ou menos 9h30, então 5 da manhã você tem que estar aqui. Eu falei, oi? Aí, Maravilha. aí bateu aquela insegurança que eu Aí o falei. Toba apertou. Aí eu perguntei para ele, mas você tem certeza? Eu nunca fiz. Ele falou, cara, você que tem que saber, eu acho que você consegue. Eu falei, beleza. Tô me cagando para casa. Não Sim, dormi, foi tudo. imagino. E aí no dia, qual que foi a minha estratégia? Sou míope, tirei o óculos Ah, e comecei a falar aqui mesmo. Porque a questão, quando você tira o óculos, você não tem mais as perspectivas da mesma maneira. sim. Então você vai lá, você não começa a ver ninguém passando e tudo mais. Foco no que você vai falar. E aí eu pensei assim, cara, eu nunca fiz TV na minha vida, nunca fui repórter, nunca fui nada, não tenho trejeitos, falo pra caralho com os braços, como vocês estão vendo. Mas eu cheguei e falei, cara, vou ser eu mesmo, fazer piada ruim, explicar de um jeito que eu acho que as pessoas entendam. E
cara, do outro lado tava Reinaldo Gotino, que hoje está na Record, né? Então, e um cara sabe fazer televisão. O cara é popular, o cara tem ali um. E aí eu tive que explicar sobre fundos imobiliários, cara. Eu mal tinha, enfim. E fui lá, eu lembro que expliquei de uma maneira. Sabe o que são fundos Na imobiliários? miopia, tudo trabalhado na Tá tudo, miopia. tudo na miopia. Eu falei, sabe o que que é, Gotino? É como se você pegasse um imóvel e você pegasse imóvel e dividisse em vários tijolinhos. Esses tijolinhos você vende para vários Mas espera aí, proprietários André, era no diferentes. freestyle? Não tinha É, TP, não tinha nada. Era ali o bate-papo com o eu, nu- cara. eu nunca tive TP, cara, nunca usei TP. Boa, ótimo, Então, André. aí era Agora isso. explica aqui que é TP, André. TP é aquela tela ali, tem a câmera, né, gente, obviamente. E aí você tem ali um esquema de luz, né, de reflexo, que aparece o texto. Então, boa parte dos jornais que vocês assistem tem ali um roteirinho para ser seguido, né? Então, a pessoa lê, fica mais fácil, obviamente, que ela não vai ler como se estivesse aqui, ó, as mulheres, tal, tem um texto aqui, as mulheres foram mais Sim. afetadas pela Covid-19. Você vai interpretando. Temos aqui Denis Antunes, que é um ator aqui, famoso, fez 50 mil propagandas, novelas, filmes. Isso é você quem está dizendo. Então, então você vai pegando, vai falando, trazendo contexto, fazendo um comentário aqui ou outro. Eu nunca usei isso, né? Então até hoje eu nunca li TP na minha vida. Então você tem essa dificuldade. Mas eu fiz essa explicação, cara. Eu suo quando fico nervoso, tava obviamente suado, e tal. Mas foi tudo bem. Entrei durante o dia, foi mais 2, 3 dias e, cara, o maior elogio que eu recebi disso tudo, as pessoas falaram que eu fui bem tudo, foi quando o Reinaldo Gotino chegou para mim e falou, cara, insiste que você tem carisma para TV. Eu falei, porra, Gotino? Gotinão aqui tá falando isso, cara? Isso no primeiro Aí, dia, André, não é possível. isso foi o primeiro Caramba, dia. Não, golaço. nem eu acreditei, cara, porque eu, até Golaço. pela minha segurança, eu realmente também não me acho um cara bom para falar em televisão. Uhum. Não estou sendo aqui um falso humilde. É insegurança que eu já falei para vocês, mas eu faço do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. Obviamente, você Sim, vai melhorando. Aí você vai começar depois fazer ali fono, que eu faço, exercícios tal. claro. Você vai melhorando, porque você não nasce sabendo. Mas você recebe o elogio de um cara desse, que é independentemente se você gostar do tipo de jornalismo que ele está fazendo hoje, ou que ele fez lá na CNN, mas o cara é um tremendo de um comunicador. Claro. Tremendo de um comunicador. Até você ver a forma, a técnica que ele usa. Então, pô, você receber um elogio desse, de um cara desse tamanho, cara, Sim. fiquei feliz pra caramba. Então, no outro dia, eu lembro que ele me elogiou no ar. Nossa, o pessoal aqui do CNN News, eles explicam bem. Eu falei, caramba, cara, o Reinaldo Gotino me elogiando. E aí, foi daí pra frente. Cara, Isso já faz quanto tempo? isso faz exatamente um ano, cara. Foi a primeira vez, foi mais ou menos em abril. Sim, E aí, ótimo. não fiquei direto na televisão, fazia algumas entradas alguns dias. Aí até mais ou menos, acho que outubro, não, até mais ou menos em agosto do ano passado, julho do ano passado, comecei a entrar diariamente. Mas com menos entradas, hoje, cara, tem dia que eu já fiz 10 entradas, 11 entradas num dia na TV. E, cara, todo dia dá aquele nervosismo, aquele dor na barriga, Claro. aquela cobrança, fala, caralho, falei merda. Pode falar Sim. palavrão aqui, não sei. Agora, Pelo amor de Deus. então, aí aquela cobrança interna que a gente tem, né, cara? Que é aquela coisa que Sim, eu falei. Insegurança todo mundo tem um pouco de segurança. claro. O trampo, o André, agora para a câmera, o que que você fica lá e aí tem as entradas, é isso? E Não, aí você fica lá, é como se você estivesse de plantão. André, pum, você precisa falar lá sobre do bagulho lá. Aí você, pum. É isso? cara, hoje teve um exemplo que eu tive que dar um break news na CNN, tem aquele break news quando acontece uma coisa urgente, que aconteceu em 2 minutos, eu nem estava vendo direito, tive que pegar tudo e dar notícia. A Hoje de notícia é óculos, hein, essa, André? Porque eu tô te vendo de hoje óculos de lá. óculos. Não, hoje de óculos, inclusive eu colocar de óculos. Então, cara, e aquela coisa, aí você tem que comer. E é engraçado quando você começa a falar, e aí eu falo de maneira rápida, eles até uma coisa que a Fono fala para mim, você tem que falar mais devagar, porque quando você fala devagar, você começa a pensar naquilo que você vai falar. De repente, as informações vêm surgindo na sua cabeça e você nem lembrava que você falava Claro. disso. Cara, teve um dia que me fizeram uma pergunta sobre energias limpas, do nada veio ali uma matéria que eu fiz na revista Exame há 3 anos sobre energia solar e geração distribuída. Então começa a vir aqui na sua cabeça Claro. algumas informações que você nem lembrava que estavam lá. Claro. É Então, como se você quanto mais. canalizasse toda a tua força para passar naquele caminho ali, ó. Aí você Então, abre esse caminho.
E aí você vai conectando uma coisa com a outra. É uma coisa assim, que nem eu sabia que eu tinha essa capacidade, sabe? Então, cara, é isso que é do cacete, assim, é você também ter um poder de síntese e um poder também de como passar a informação da melhor maneira, né? De Claro. explicar, como eu falei assim, cara, economia já tem aquele estigma de ser uma coisa difícil. Então você tem que explicar que de uma maneira fácil. Então, cara, eu falei de hidrogênio verde, e eu tive que falar de uma maneira fácil. Sim, sim. Então, obviamente, você não consegue ser 100% o tempo todo, Fácil mas você acesso, né? vai. Então, mas aí você vai. Cara, quer dizer, era pressão, né? De repente vem uma em você, você fala assim: caramba, você tá ao vivo. Você não pode Sim. desmoronar. Teve um dia que me deu branco. Assim, foi uma sensação horrível. Fiquei com o olho assim, ó. E Ótimo. aí comecei a falar coisa com coisa, fui. Aí até lembro apresentador lá, o Daniel Ajuto, falou pra mim, calma, tudo. Mas foi um dia que deu branco, cara. Sim, E acontece. Então, até falei com claro, outras pessoas, falando, fica normal, acontece. Então, você não vai ser perfeito o tempo inteiro. Só que a gente claro. tem aquela cobrança na nossa cabeça de ser perfeito o tempo inteiro, né? Sim, sim, sim. Não, mas aí quando a gente deixa esse espaço, a coisa de fato flui. André, o segundo quadro do programa, agora eu novamente vou te provocar aqui. Bora. Vamos se isolar junto para que você me responda agora as minhas provocações sobre um único aspecto, porque você vai ter apenas duas possibilidades de resposta, ou sim ou não. Uhum. Ok? Vamos lá? Já peidei no ar. Não, Participaria do Big Brother Brasil, André? não. Mas eu gosto de ver. Para quem é a sua torcida? Juliette. Não, eu tô gostando muito do Gil também. Eu tô entre os dois. Ótimo. Paulo Guedes, ministro da Economia, sim? Ou Paulo Guedes, ministro da Economia, não? Aí não dá para responder com sim ou não. Tem que fazer uma grande preâmbulo. Ok. Palmeiras tem Mundial? Tem, sim. Eita, nós. André, o bom jornalista econômico possui boas economias? Não necessariamente. Tem vários exemplos que não. Ótimo. André, a minha última pergunta, meu irmão, é como que você queria que as pessoas se lembrassem de você? Uma pessoa que sempre tentou ajudar os outros. Que, de alguma maneira ali. Eu acho que a minha missão, cara, se existe uma missão na Terra nem nada, mas de cada encontro que eu tenho com uma pessoa, de que eu tenha deixado alguma coisa positiva para ela. Eu não quero pensar que eu deixei alguma coisa negativa. E se eu deixei, não foi por nenhuma, digamos assim, não foi de propósito. Porque eu gosto de somar na vida das pessoas e eu gosto que as pessoas somem na minha vida. Então, uma pessoa que. Pode ser uma pessoa legal. Uma pessoa legal. Acho que é basicamente isso. Boa. André, falo por mim, meu irmão. A gente não estudou, embora a gente tenha estudado na mesma faculdade, a gente não estudou na mesma sala, né? E quando a gente é jovem, a gente sempre tem a mania de achar que a nossa sala é a nossa sala e a sala do outro é a merda, né? E isso tem o interclasse, né? O famoso interclasse. Mas você, meu irmão, eu tenho essa referência tua de ser sempre um cara coletivo. Eu tenho essa imagem muito nítida assim na minha cabeça que o André é aquele cara que faz. Você era super ativo na faculdade e via o jornal do estudante e participava do diretório político do bagulho e queria movimentar a coisa para um lado da luz e sempre pensando no que é melhor para o todo, né? Isso era muito claro para mim. Então, meu irmão, eu fiquei muito feliz quando eu te vi, não só na CNN, mas eu acompanho a tua trajetória eu acho que quando você trabalhou numa publicação grande impressa. Qual foi a publicação? Através, isto é dinheiro na exame. São os dois lugares que eu passei por mais tempo. Eu fiquei muito feliz de te ver ali e fico muito, muito. Me dá muito prazer te ter ali como um cara que, porra, é da Penha, pensa no coletivo e é um cara legal e quer fazer com que o bagulho todo melhore. Então, meu irmão, só tenho a te agradecer pelo papo, pelo jogo. Me perdoe discordar de você, mas de fato o Mundial do Palmeiras é uma coisa que, né, a gente pode aí abrir espaço para isso. Mas obrigado, viu, meu irmão? Obrigado pelo papo e espero assim que você continue com ou sem os óculos.
Cara, eu que agradeço o convite, desculpa ter te enrolado tanto tempo, não foi por mal, como eu já te falei. E se você fez todos esses elogios para mim, também refaço todos eles. Eu era um cara que a gente lembra que as nossas salas tinham uma rixa besta, né? Coisa acho que de adolescente mesmo. Mas Interclasse? era um cara, era uma, você foi um cara a gente sempre teve uma troca muito boa, a gente sempre teve um contato muito bom. A gente não poderia falar que éramos amigos próximos, porque cada um tinha sua turma, Sim, mas um respeito, até uma admiração, cara. Eu lembro de você total. lá, lembro de vendo você em propagandas, fazendo também as suas atuações, seja de teatro, TV. Também fala, cara, conhece esse cara. Eu fazia questão de todo mundo apontar para as pessoas que estavam comigo, cara, conhece esse cara, puta cara legal. E é isso que eu tenho, essa imagem que eu tenho de você. Então, uma imagem de uma pessoa legal, uma pessoa que as pessoas querem estar por perto, de um pai também super amoroso. Então, retribuo todos esses elogios, porque elogio não faz mal para ninguém. Eu não estou sendo aqui só porque é seu podcast, porque eu acho que você é uma pessoa do caralho. E conta comigo, tamo junto. Valeu, Denis. Tamo aí. Sempre que precisar, prometo não te enrolar muito da próxima vez. Tá escrito, Deus tem visto. Valeu. Valeu, um abraço.